Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um percurso de aprendizagem da plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre introdução, quer dizer, como que a gente vai cuidar para fazer um parágrafo introdutório realmente adequado, pertinente à dissertação argumentativa do Enem. Então, se esse conteúdo te interessa, fica comigo até o final, já se inscreve para você receber as próximas notificações que forem acontecendo por aqui no nosso canal. Então, é o seguinte, a introdução da dissertação certamente configura uma parte super sensível do texto. A gente precisa caprichar nesse início para que, de fato, ele tenha todas as características necessárias a uma excelente redação. E que características são essas? Basicamente, a exposição, a obrigatoriedade de a gente desenvolver logo no começo, na introdução, 3 partes indispensáveis, que são o tema, a expressão da tese, o ponto de vista a ser defendido acerca do tema e o projeto textual. Essas 3 características são inegociáveis na introdução, elas precisam estar presentes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. O tema, pessoal, basicamente é o seguinte, tem um risco aí, o risco é o da tangência, né? De você não atender especificamente a todas as palavras-chave propostas pela frase temática. Então, a gente precisa cuidar, a gente precisa garantir que as palavras importantes que constam na formulação da frase do tema estejam elas próprias ou então sinônimos próximos presentes já na introdução. Então, faz de conta que o tema é o seguinte: impactos da cultura do cancelamento no Brasil. Vocês entendem que o tema não é cultura do cancelamento? O tema é impactos, e essa é uma palavra-chave já importante, cujos sinônimos são as consequências, os efeitos, né? Alguma coisa nessa direção, ou a própria palavra impactos. Cultura do cancelamento e Brasil. Essas 3 dimensões do tema precisam estar já presentes na introdução. Se você toca só em um desses aspectos e esquece outros ao longo do texto, você certamente incidirá sobre a tangência, que é alguma coisa gravíssima para o texto, para a redação. A gente não pode, de maneira nenhuma, tangenciar apenas o tema, né? A gente precisa enfrentá-lo em sua complexidade. Agora, o outro ponto dessa história toda aí é a tese, né, que é o ponto de vista defendido na redação acerca do tema a respeito do qual a gente fala. E ao pensarmos sobre a tese, é preciso ter a dimensão do que ela significa. Ela quer dizer um posicionamento, um ponto de vista, no limite uma opinião a respeito do tema sobre o qual a gente vai escrever. Agora, ter uma opinião a respeito do tema sobre o qual a gente escreve não significa escrever essa opinião, expressar essa opinião na primeira pessoa do singular, não é mesmo? Não significa escrever, na minha opinião, eu acho que. Pelo contrário, a gente pode expressar este ponto de vista por meio de palavras, expressões, frases, posicionamentos ali, advérbios, adjetivos, que vão dando à introdução essa perspectiva, essa característica que o parágrafo introdutório precisa ter, que é a exposição da tese. Afinal de contas, a competência 3 do Enem, em particular, avalia a capacidade que o candidato terá de mobilizar argumentos em defesa de um ponto de vista, justamente isso. Quer dizer, se você não expressou de maneira suficientemente adequada essa tese, esse ponto de vista na introdução, vejam como isso terá consequências importantes para toda a redação, porque uma das competências da redação do Enem é destinada precisamente à avaliação de como seus argumentos foram mobilizados em defesa desse ponto de vista. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver uma redação na prática, aí, uma introdução para expressar todas essas dimensões do parágrafo introdutório, beleza? Por último, também igualmente importante e negociável, não pode faltar projeto de texto. O que é o projeto do texto expresso na introdução? É basicamente a antecipação dos argumentos com os quais a gente vai trabalhar. Esta antecipação precisa ser suficientemente clara no parágrafo introdutório, de modo que, a partir da leitura, do exame da introdução, eu preciso ter uma compreensão de todo o texto. Quer dizer, é uma espécie de spoiler, né, de miniatura da redação inteira que já se anuncia para nós ali no parágrafo introdutório. Então, tema, tese,
e projeto textual, ou seja, a antecipação do argumento 1 e do argumento 2, com os quais você trabalhará na redação, são etapas e partes integrantes da introdução. Agora, além dessas características, fica legal também, caso você julgue ser um bom caminho, a antecipação de repertório sociocultural. Que fique claro, o repertório sociocultural não é obrigatório na introdução, ele é uma boa possibilidade da introdução. Ele é obrigatório sim no texto, né? A gente precisa garantir que em algum lugar ali do desenvolvimento, se você já não o trouxer na introdução, a gente desenvolva um repertório que seja pertinente ao tema, produtivo ao texto e apoiado nas áreas de conhecimento, né? Legitimado, portanto. Então, o repertório sociocultural é uma exigência da dissertação do Enem, mas não necessariamente uma exigência da introdução. Entretanto, é muito comum que ele seja já colocado no parágrafo introdutório. Então, a gente vai ver, inclusive, um bom exemplo, um bom recurso para a antecipação deste repertório sociocultural já na introdução como uma prática recomendável, embora não obrigatória, que fique claro. Além disso, é também bastante frequente nas introduções que os candidatos, os alunos, aí, as redações que já conseguiram ótimos resultados, tragam também um tom de fechamento à introdução, uma última frase que frequentemente também, de algum modo, acena para a proposta de intervenção social. Então, recapitulando, o que a gente viu até agora? Repertório sociocultural, tema, tese, projeto de texto e tom de fechamento como etapas recomendáveis à introdução. Lembrando que os aspectos de fato obrigatórios são 3: tema, tese e projeto textual. Tendo falado sobre essas questões, vamos agora então, finalmente, à leitura de um parágrafo introdutório para que a partir dele a gente possa entender na prática como é que a gente desenvolve adequadamente um parágrafo ideal. Então, vamos lá. O tema é a democratização do acesso ao cinema no Brasil, certo? Então, é o seguinte: a Constituição Brasileira de 1988 assegura a todos os indivíduos o amplo acesso aos bens culturais do país. No entanto, na prática, tal garantia é deturpada, visto que o contato com a cultura, por meio dos cinemas, não se encontra efetivado na sociedade nacional. Esse cenário nefasto ocorre não só em razão do deficitário incentivo à valorização cultural nas escolas, mas também devido à excessiva mercantilização da cultura. Logo, faz-se imperiosa a análise dessa conjuntura, com o intuito de mitigar os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. Vejam vocês como a gente tem aqui nessa introdução precisamente essas etapas sobre as quais vínhamos conversando. Então, se a gente puder voltar a este parágrafo para examiná-lo assim, em seus períodos, em frase a frase, o que ele faz, a gente encontrará no primeiro período, na primeira frase da dissertação, a referência à Constituição Cidadã de 1988. Fala a verdade. Qual tema não tem alguma ancoragem, não tem alguma relação com a Constituição de 88, não é mesmo? É um recurso super democrático, vai funcionar, ele tende a ser útil a diferentes temas e a diferentes recortes. Então, a Constituição de 88 acaba sendo um bom recurso porque ela nos permite desenvolver uma estratégia super comum aqui, legal, que é dizer o seguinte: olha, na teoria a gente tem assegurado esse direito. Entretanto, na prática, o que se verifica é algo diferente. Então, para muitos temas, essa estratégia argumentativa tende a ser útil. Repare, a Constituição de 88 assegura a todos os indivíduos o amplo acesso aos bens culturais, quer dizer, ela traz aqui, essa introdução, já este enfoque particular do tema, o acesso aos bens culturais. Entretanto, principalmente quando a gente vai lidar aí com a realidade do cinema, isso não se encontra efetivado na sociedade nacional. Veja que as palavras-chave, as expressões importantes estão aqui garantidas já nesse começo, não é mesmo? Além disso, a próxima frase, que é a terceira frase dessa introdução, depois de a gente já ter trazido aí repertório, tema e um pouquinho de tese até, né, porque essa perspectiva está colocada, esse direito não é garantido, né, apesar de garantido, não é efetivado na prática, a gente terá uma terceira frase dedicada à exposição do projeto. Vejam vocês como a antecipação do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2 está presente aqui
nessa próxima etapa da introdução, que diz assim: esse cenário nefasto, repare o nefasto como um adjetivo que qualifica o cenário e que, portanto, dá mais uma vez a dimensão da tese, do ponto de vista defendido aqui nessa introdução, né? Esse cenário ocorre não só em razão do D1 agora, hein? Desenvolvimento 1, deficitário incentivo à valorização cultural nas escolas. Esse será um argumento com o qual este texto trabalhará na sequência, mas também devido à excessiva mercantilização da cultura. Desenvolvimento 2, quer dizer, a gente tem aqui exatamente o spoiler da redação, os aspectos com os quais esse texto ainda há de trabalhar. Finalmente, a última frase, que já acena para a proposta de intervenção social, diz o seguinte: logo, faça imperiosa a análise dessa conjuntura com o intuito de mitigar os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. Repare que a proposta de intervenção social irá justamente trabalhar para o desenvolvimento de uma ação para mitigação desses entraves. Por isso, essa antecipação já colocada também aqui na introdução. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham observado a partir do exame, da análise dessa introdução, como essas partes obrigatórias ao parágrafo introdutório de fato foram desenvolvidas aqui. Recapitulando, mais uma vez, repertório, tema e tese, projeto textual e ainda aquele tom de fechamento da introdução que fica legal. Antes de me despedir, fica mais uma vez o convite para você assinar aí o nosso canal para você receber sempre os conteúdos que forem publicados por aqui. Obrigado, um abraço e até a próxima.